Então procure falar a palavra de Deus. É evidente que para o adulto se lê, se fala alguma coisa da Bíblia da maneira que o adulto entende. Para a criança se usa outro tipo de linguagem de ensinamento. A criança precisa de uma linguagem onde tem aí desenhos, né, figuras, ilustrações, pode colorir alguma coisa, cantar alguns hinos para crianças. Então existe esse tipo de ensinamento diferenciado aí que o pai ou a mãe deve colocar no seu lar. Aqui nós temos o exemplo então de Timóteo, que tinha a sua avó Lloyd, sua mãe Eunice, e que ensinavam, né? Sua avó e sua mãe ensinavam-lhe a palavra de Deus. Veja bem que a mãe de Timóteo, ela era judia, descendente judeu, mas o pai de Timóteo era grego. Então o pai grego, é claro, que adorava aí os deuses gregos, né? Se acreditava nas coisas lá daquela situação terrível que existia ali na Grécia de idolatria a vários deuses diferentes e que supervalorizava a sabedoria humana em detrimento do conhecimento bíblico. Mas aquelas duas mulheres ensinaram aquele jovem Timóteo e ele aprendeu a palavra de Deus, se converteu realmente a Cristo e foi o companheiro de Paulo e se tornou pastor de reconhecimento dentro da palavra de Deus. Tópico 2, nos afazeres domésticos. Tanto os homens quanto as mulheres que servem a Deus devem agir com sabedoria em relação às atividades domésticas. O cônjuge crente não pode descuidar de maneira alguma de sua vida espiritual, do lar e dos filhos. Saber administrar o tempo é um fator que evita conflitos. A mulher não pode deixar sua casa desorganizada, as refeições por fazer e as roupas da família sujas sob a alegação de que o culto terminou mais tarde. O esposo incrédulo não a compreenderá e julgará que a igreja está atrapalhando o bom andamento do lar. Então é um caso que acontece muito. Às vezes a mulher se dedica muito aos afazeres da igreja e esquece das suas obrigações dentro do seu lar. E aí o esposo começa a reclamar. A comida não está pronta na hora, a roupa que ele usar não está lavada e passada, a casa está suja. Então ele começa a reclamar disso e vai gerar um grande conflito, vai atrapalhá-lo se converter. Da mesma maneira, o homem que deixa de ajudar a mulher na organização do lar, que não realiza os pequenos reparos da casa, desculpando-se que não pode chegar atrasado ao culto, levará a esposa desse crente a afastar-se ainda mais do Evangelho. Portanto, os cônjuges crentes devem agir com sabedoria, procurando os melhores dias e horários para comparecer aos cultos. Não podemos nos esquecer que Deus ama a família, pois Ele mesmo a criou. Então, por outro lado, aqui, no caso dos homens, o homem não pode, de repente, deixar aí, né, o gás está faltando, ou a lâmpada queimou, uma torneira quebrou, alguma coisinha que o homem sempre está consertando dentro de casa. Se ele não manda alguém fazer, e ele sempre faz, então ele não pode, de repente, deixar de consertar essas coisas, de ajudar a esposa no seu trabalho doméstico. Ele deve estar sempre fazendo isso, continuando fazendo. Agora, ele vai remir o seu tempo. Ele vai ver que hora pode fazer e fazer. De maneira que a mulher não agora perceba que ele deixou de fazer por causa do trabalho da igreja, por causa da sua dedicação às coisas de Deus. Então, nunca pode ser motivo para o desleixo, nunca pode ser motivo para aí a desorganização no lar, o estar com Deus, o fazer a obra de Deus. Então, sempre Deus não pode ser motivo de desorganização e de desavença, de conflito no lar. Tópico 3, na vida espiritual. Há muitos casos de maridos que proíbem as esposas de participar de atividades na igreja ou até mesmo de comparecer aos cultos. Também há casos de mulheres que dificultam a vida espiritual dos maridos. Mesmo diante de tantas dificuldades, não se pode descuidar da vida espiritual. Reservar um lugarzinho, um horário adequados no lar para oração, adoração e meditação na palavra de Deus é uma excelente alternativa. Daniel 6:10. Esses momentos preciosos na presença do Pai fortalecem a vida espiritual e ajudam a suportar as perseguições, enquanto que, ao mesmo tempo, evitam conflitos.
confie. Deus sabe como agir em todas as situações. Então existem aí os casos que o marido proíbe a esposa de ir para a igreja. Ou existe aí o caso em que a esposa começa a dificultar a vida do marido para ir para a igreja. Às vezes a roupa não está pronta, ou a comida não ficou pronta, para atrapalhá-lo aí para os cultos. E o marido muitas vezes então proíbe, tem marido que até bate na esposa para que ela não vá para a igreja, tranca a janela, tranca as portas, existem vários casos. Então, deve aí o esposo ou a esposa, nesse caso, procurarem ter uma vida espiritual dentro do seu lar. Então procura aí um cantinho na sua casa onde você pode orar, onde você pode meditar na palavra de Deus, onde você possa dedicar um tempo a Deus dentro do seu lar. Agora não entre em conflito. Vá orando, jejuando, procure ser com alguém da igreja para ir ao seu lar, para procurar o seu cônjuge, conversar com ele, sem ir diretamente ao assunto, mas levando ali a palavra de Deus para que essa pessoa possa de repente ter uma mudança de atitude. Mas não entre em conflito. Você pode servir a Deus, pode ser um crente fiel, mesmo não podendo muitas vezes congregar como normalmente os outros crentes fazem. Então você vai aproveitar o tempo que seu esposo, seu cônjuge não estiver em casa, por exemplo, para você então poder fazer alguma coisa para Deus, ir à igreja e ter uma comunhão com os irmãos, mas nunca entrando em conflito com o seu cônjuge. Temos aí a parte 3, evangelizando o cônjuge. Tópico 1, com nova postura. Tópico 2, com bom testemunho. Então, tópico 1, com nova postura. Todo aquele que reconhece Jesus como Salvador é transformado numa nova criatura. Atos 9, de 1 a 15, 2 Coríntios 5, 17. A partir daí, a natureza pecaminosa é colocada sob o controle do Santo Espírito, havendo mudança de vida e de comportamento. Gálatas 5, 22. O cônjuge convertido, pois, deve demonstrar que mudou e que Cristo o tornou um ser humano melhor. Agindo dessa maneira, o outro perceberá que em Jesus Cristo há mudanças profundas no caráter. E dessa maneira, o descrente poderá até vir a converter-se pelo bom exemplo que observa no crente. 1 de Pedro 3:1. Então, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então, aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, ele recebe em si o fruto do Espírito. É como se fosse aí, de repente, uma laranja. É um fruto do Espírito. 9 gomos, 9 qualidades. Então, isso é introduzido no crente. E ele deve procurar agora dar lugar a esses atributos, a essas qualidades na sua vida. Deve procurar desenvolver essas qualidades. Amor, bondade, longanimidade. Então essas coisas devem ser desenvolvidas. E aí o outro cônjuge vai olhar e ver que você teve uma real mudança para melhor. Não pode o cônjuge de repente olhar e falar: mas essa pessoa depois que aceitou Jesus, diz que é crente aí, ficou pior do que era ainda. Então tem que haver uma mudança para melhor. Então o homem deve fazer de tal maneira que a mulher perceba que ele passou a amá-la. E a mulher deve fazer com que o esposo passe a perceber que ela se tornou submissa. Isso é que vai alegrar então aí o lar, fazer com que o outro se converta. Tópico 2, com bom testemunho. O cônjuge convertido não pode viver envolvido em situações ilícitas, pois através do seu bom testemunho pode vir ganhar o outro para Cristo. 1 de Pedro 3:1. Se o cônjuge, antes de ser crente, agia com grosseria, pronunciava palavras de baixo calão ou era dado aos vícios, tais coisas devem ser abandonadas, pois agora ele é nova criatura. Afinal, de uma mesma fonte não podem sair águas amargas e doces. Tiago 3:11. Lembremos-nos que o bom testemunho começa no lar, nas pequenas ações.
O cônjuge descrente precisa perceber a mudança que Jesus realizou em sua casa através da conversão do outro. Então não pode o esposo crente ser aquele esposo que o cobrador chega em casa e manda dizer que não está, né? Não pode ser aquele esposo que fala mentiras, que gosta de assistir filme pornográfico. Então ele tem que demonstrar uma real mudança. Ele não faz mais essas coisas. Ele não gosta mais dessas coisas que agradam a Satanás. Ele gosta agora das coisas que agradam a Deus. Assim também a esposa. Ele não vai viver mais ali o tempo todo assistindo novela. Não vai viver mais fofocando de casa em casa. Então vai haver uma mudança. Não é mais aquela mulher gritadeira, né? Aquela mulher mais que vivia reclamando o tempo todo, gritando. Então há uma mudança e um percebe, né, a mudança do outro e vê realmente é Deus que está fazendo isso. Então aquele tipo de vida que tinha antes, uma vida toda atrapalhada, na divisão, na brigaiada, gostando de coisas que desagradam a Deus, isso vai acabar. Então você mude de atitude, de posicionamento, e o outro vai perceber, e através desse seu testemunho, a outra pessoa vai se converter. Conclusão aí diz: a família é uma instituição divina inaugurada no Jardim do Éden por Adão e Eva. É o desejo do Criador que os cônjuges vençam as dificuldades e permaneçam unidos assim como Ele os criou. Diante disso, o bom testemunho daquele que serve ao Senhor é uma forma clara e prática de evangelismo no lar. Tal comportamento demonstra em ações e palavras que Cristo o modificou e o tornou um ser humano melhor, levando o cônjuge à conversão. Então, a sabedoria aí é que deve ser usada. E a Bíblia diz: se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá liberalmente. Ele dá a todo aquele que pede, sem olhar aí a sua situação de ignorância. Ele vai te dar a sua sabedoria para que você possa, a partir daí, resolver os seus problemas, suas dificuldades, dentro da sua palavra, dentro da sua vontade, com o auxílio do Espírito Santo. Então, peça sabedoria a Deus e utilize essa sabedoria daqui para frente. Faça com que o seu lar seja aí uma extensão da igreja, onde a palavra de Deus é lida, é pregada, é cantada, onde Deus realmente seja adorado. Faça isso. Esforça-te e tenha bom ânimo. Vá com esforço e com animação, acreditando. Deus vai te ajudar. Deus vai fazer maravilhas no seu lar.